não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando você entra na memória, você está entrando na sua verdadeira história. Seja a história externa, seja a história interna. Então o que o escravo está fazendo? O escravo está confessando que ele sabe uma coisa que ele não tinha percebido que sabia. Ora, você imagina aonde você pode chegar só por este método? Só você contando para si mesmo as coisas que você fez, as coisas que você pensou, e você procurando dentro de você, para eu saber isto, o que mais que eu precisei saber? Por exemplo, quando você tem esta primeira experiência, vamos dizer, de confessar a verdade, no momento em que você confessa a verdade para um outro ser humano, você está automaticamente confessando que aquele eu isolado de Hegel ou Descartes, que sobe até a universalidade absoluta, não existe. Porque note bem, se não existisse ninguém para lhe cobrar a verdade, se você estivesse absolutamente sozinho, então ninguém vai lhe perguntar nada. E ninguém vai lhe exigir explicação alguma. Então é claro que o problema da relação entre sinceridade e verdade jamais se colocaria para você. Note bem, no instante que você confessa o que fez, você não só restaura o fio do passado e a sua relação com o presente, mas você restaura a sua relação real com aquela pessoa real que está na sua frente. Ora, isso significa que esta pessoa real é também uma peça do seu próprio aparato mental. Ela tem uma função. Está compreendendo? Então, se você fizer a abstração dessa pessoa, bom, todo o problema se dilui e não houve a experiência de confessar a verdade. Isso quer dizer que desde os primeiros passos da consciência humana, na descoberta da verdade, ele sabe que a verdade tem alguma relação com o olhar humano. E tem alguma coisa a ver com a limpidez das relações humanas. Quer dizer, eu digo a verdade para alguém, e esse alguém me reconhece. Veja a que distância nós temos do eu isolado de Hegel. O eu isolado, ele se coloca como se ele fosse o próprio Deus. Ele se coloca fora e acima do universo. E procura captar as estruturas do universo inteiro. E até transcendê-las. Transcendê-las em direção, vamos dizer, às estruturas máximas da possibilidade. Em seguida ele pode até julgar o mundo real com base no que ele descobriu da possibilidade universal. O que Sócrates, Platão e Aristóteles faziam exatamente o contrário. Eles procuravam reinserir o sujeito na sua história real. E quando interrogava o escravo,
O escravo dizia as coisas e olhava para ele. É? Como que perguntando, não é isso? E Sócrates dizia, é exatamente isso. Então você tem o duplo testemunho. Ou seja, a primeira experiência, o primeiro conhecimento sério que você tem da verdade, a primeira vez que a palavra verdade significa alguma coisa realmente para você, ela aparece para você ligada à sinceridade, à responsabilidade, tá certo? E à presença do outro, do seu semelhante. É a confissão mútua. Está compreendendo? Esse reconhecimento entre os dois personagens, no instante em que as palavras que você está dizendo agora restauram perante a sua mãe a sequência real dos acontecimentos, não? Você vê que inúmeras linhas de conexão aparecem todas articuladas ali. Conexão de passado e presente, conexão de sujeito e objeto, conexão de agente e paciente da ação, conexão de causa e efeito. Tudo isto forma um tecido de uma densidade formidável. E esta densidade que lhe permite dizer que você está na presença do real porque você está presente ao real. Está entendendo? Isso aí ninguém precisou ensinar os gregos, eles nasceram sabendo isso aí. Sócrates, quando interrogava as pessoas, ele as interrogava baseado na sua experiência. Você sabe algo a respeito de tal ou qual coisa, então me diga o que você sabe. E o que ele fazia? Ele notava que aquilo que a pessoa dizia não conferia exatamente com a experiência que esse sujeito tinha. Como se ele dissesse, olha, não foi bem isso que você viu. Você está dizendo isso agora. Ou seja, você não está reproduzindo a experiência real que você esteve. Você está criando, você está construindo uma outra verdade hipotética, agora, neste momento, para mostrar para mim. Está compreendendo? Por exemplo, quando ele pergunta o que é justiça, o sujeito diz, na justiça é você favorecer os amigos e sacanear os inimigos. Então seria o caso de dizer, você sempre fez isso, foi isso que você sempre fez, e quando fazem isso com você, você acha que é justo? É claro que não. Por exemplo, se eu tenho certos méritos para obter um cargo, mas o chefão dá o cargo para outro que é amigo dele, eu me sinto injustiçado. Então é claro que eu não pratico esta definição de justiça que eu ofereci só para, como é que se diz, para enganar o Sócrates, ou para me enganar a mim mesmo. Então, a definição que você está apresentando, você inventou agora. Ela é uma construção. Ela não é uma expressão da sua experiência real. Está entendendo? No estudo que a gente está fazendo da paralaxe cognitiva, a gente observa que a ruptura com o próprio passado, quer dizer, você colocar uma construção em lugar da narração, se torna praticamente o método universal. E que, depois de você praticar esse método durante 2 séculos, Kant tira naturalmente a conclusão inevitável. Todos os nossos conhecimentos só se referem a formas da nossa mente, e não às coisas em si. E ele tinha razão, porque o tipo de conhecimento que se estava produzindo era exatamente assim. Então é a mesma coisa que dizer, a toda a filosofia moderna, e um pouco importante nessa fase, vamos dizer que vai desde Descartes até Kant, falta a sinceridade. Pode ser bonito quanto queira, pode ser engenhoso, pode ser genial sobre certa coisa, falta a sinceridade. Então, como um instrumento de busca da verdade, tudo isso não vale nada. Vale, às vezes, como criação de ficções que podem ser sugestivas e ficções que podem ter um efeito hermenêutico. Por exemplo, as construções de Spinoza, às vezes, são muito bonitas, e através delas você tem algumas intuições. Então, isso quer dizer que a verdade que você descobre lendo Spinoza não é a que Spinoza está dizendo. É uma outra coisa. Tá certo?
Né? Alguns espertinhos acham, ah não, mas foi isso que ele quis dizer realmente. Eu digo, mas isso é muito complicado. Spinoza não era tão inteligente assim para ele inventar uma filosofia aparente para por trás dela você descobrir outra filosofia. Se ele tivesse mesmo descoberto essa outra filosofia, ele teria escrito esta. Tá certo? É uma, vamos dizer, uma diferença muito grande que existe em todos esses filósofos e Leibniz, por exemplo, até a diferença de tom. Porque Leibniz primava pela sinceridade, embora fosse também um elemento da escola racionalista, ele tinha essa sinceridade. Ele dizia, olha, não é assim que eu estou vendo as coisas. Ou seja, eu não consigo fazer do jeito que você está fazendo. É? Olha, veja que coincidência, veio a pergunta aqui. Gostaria que você falasse mais sobre a confissão quando ela se dá com relação a uma outra pessoa. Haveria como relatar sinceramente a pessoa de alguém sem cometer uma grave injustiça? Aí é o que você está falando a respeito de um outro. Eu acho que o problema se coloca exatamente do mesmo jeito, porque o que você sabe realmente dessa pessoa? Mas note bem que aí já não é confissão. Você não está confessando, você está testemunhando. Você só pode confessar o que você sabe a respeito de você mesmo e da sua própria experiência. Só pode confessar seus próprios atos. Veja que enquanto a Europa inteira estava brincando desse negócio de construir estruturas racionalísticas, tinha um sujeito totalmente desconhecido na Itália, como era chamado Giambattista Vico, que ele dizia o seguinte: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Nós não podemos conhecer o mundo da natureza perfeitamente, porque não fomos nós que o fizemos. Mas nós podemos conhecer o mundo da alma humana, o mundo da história humana, o mundo da sociedade. Por quê? Porque nós mesmos fizemos. Então, este conhecimento, vamos dizer, vem antes do outro. É incrível, porque hoje em dia todo mundo acredita que existe um conhecimento objetivo das ciências naturais, onde a verdade é muito fácil de você alcançar, e existe um outro mundo, duvidoso, nebuloso, que é o mundo da sociedade humana. Eu digo, mas isso é totalmente esquizofrênico. É claro que é muito mais fácil você compreender ações humanas do que você compreender a natureza. Acontece que faz muitos séculos que a ciência não se ocupa em compreender a natureza, mas apenas em observar certas relações mensuráveis e compará-las com outras relações mensuráveis. Com a finalidade de quê? De compreendê-la, de operá-la tecnicamente. O que o Bertrand Russell chamava de verdade técnica. Então, diz Bertrand Russell, expressando muito corretamente, ele diz que desde a Renascença o que nós entendemos por verdade não o que as coisas são, mas aquilo que nos permite operá-las de uma certa maneira. Digo, mas note bem, quando você descobre a respeito de um objeto uma certa operação técnica que você pode fazer com ele, você só descobriu uma coisa a respeito dela. Uma única. E essa coisa não diz respeito a ela, mas diz respeito às ações que você pode fazer com ela. Ora, qualquer objeto no mundo pode ser objeto de infinitas ações humanas. Por exemplo, eis aqui o porco. Você pode matar o porco e comê-lo, você pode criá-lo como se fosse um cachorro de estimação. São ações completamente diferentes, né? Mais ainda, a capacidade que você tem de transformar os dados da natureza revela sempre um potencial que esses objetos têm. Mas esse potencial pode não ser o principal. Você nunca sabe se o que você está observando na natureza pelos métodos da ciência moderna é importante na estrutura geral da natureza ou não é. Isso é impossível saber por esses métodos.
Isso quer dizer que a característica fundamental da ciência moderna é ter desistido de compreender a realidade. E passado a encarar todo o conjunto da realidade apenas como um conjunto de possibilidades de ação técnica sobre a natureza. É claro, quando você juntar centenas de possibilidades de ação técnica sobre tal ou qual coisa, talvez você conheça algo sobre ela. Mas acontece que essas centenas de possibilidades, vinda de várias ciências diferentes, é inarticulável. Então, quer dizer que todo conceito moderno de conhecimento não é propriamente conhecimento, é outra coisa. Não quer dizer que não tenha seu valor, é claro que tem. Se tem um sujeito que gosta de tecnologia, que aprecia a tecnologia, é eu. Só que eu sei, a tecnologia não é o conhecimento dos objetos. Né? É o conhecimento de possibilidades de ação humana sobre esses objetos. Tá certo? Então, isso quer dizer que a impressão que nós temos de que a natureza é um conjunto de dados objetivos e que o mundo humano é uma confusão, uma névoa total, é uma exata inversão da realidade. Mesmo porque da natureza, o que a ciência conhece, são o quê? As possibilidades de ação humana sobre esse objeto. Então, essa é a mesma coisa que você dizer que em toda essa tecnologia nós estamos conhecendo o quê? O ser humano. Mais o ser humano do que o objeto sobre o qual incide a ação dele. Então, o simples fato de existir tecnologia, de você poder estudá-la, mostra uma quantidade imensa de processos de ação humana que são perfeitamente cognoscíveis. Ou seja, para você obter um efeito X, você tem que fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tudo isso é o que? É a ação humana. Então, de certo modo, uma ciência que foi na direção exatamente oposta do que dizia Jean Baptiste Vico, está de novo confirmando o que ele disse. O mundo humano é mais facilmente cognoscível por nós do que a natureza. Agora, você pode encobrir a natureza com a rede das relações técnicas que você mesmo criou em cima dela, e achar que uma coisa é a outra. Está entendendo? Então, mas quando você faz isso, a própria visão que você tem do mundo humano se torna falseada. Por quê? Você está acreditando que a ação humana se desenrola em cima de algo que você chama de natureza. Mas isso que você está chamando de natureza já é ação humana. Então, o que é a natureza, tal como a ciência moderna a concebe? Ela é uma espécie de golem. Golem é aquele boneco de barro, que é uma lenda judaica. O sujeito construiu um boneco de barro, falava palavra mágica, o boneco de barro adquiria a vida e começava a bater nele. Entendeu? Então, é um golem. Vamos dizer, a concepção científica da natureza, ela é constituída de uma rede de ações humanas possíveis em cima dessa natureza. Ela não é a natureza. Isso quer dizer que a natureza para nós se tornou realmente um enigma tão grande que nós nem sequer nos damos o trabalho de estudá-la. Mas como a nossa concepção da sociedade humana é construída em cima desta ideia substitutiva de natureza, a concepção que nós temos da sociedade fica também falseada. Porque, de fato, não é na natureza, tal como a descreve a ciência, que se desenrola a vida humana. É na natureza real, anterior à descrição científica. Só para complementar isso aqui, vamos dizer, com alguns dados históricos, como é que nós chegamos nisso? Como é que pudemos chegar nesta situação?
foi o seguinte: quando nós olhamos a passagem, vamos dizer, do mundo medieval para o chamado mundo moderno, isso aí é descrito quase que universalmente, ou popularmente, como a passagem de um universo que era regido pela fé, misticismo e princípio da autoridade para um novo mundo que é regido pela razão, pela ciência, pelo conhecimento experimental dos fatos e pela análise crítica. Não é isso? Isso aí chega, vamos dizer, ao cúmulo no iluminismo, quando Kant, né, define o iluminismo como o fim da servidão humana. Quer dizer, o ser humano não tem que seguir nenhuma autoridade, ele tem que usar a sua própria razão, tem que se libertar do jugo da autoridade e ousar usar a sua própria inteligência para compreender o mundo real. Tá certo? Bom, essa imagem vem associada a uma série de corolários. Né? Corolário número 1. A emancipação em relação à autoridade era também a inauguração de uma época de liberdade civil, desses direitos humanos, do governo constitucional, etc, etc. Segundo, a libertação não era somente civil e política, mas era uma libertação intelectual e espiritual. Todos os seres humanos agora despertavam para o uso da razão. E, portanto, chegavam ao que Kant chama a maturidade. Ele diz: a imaturidade é você se submeter voluntariamente a uma autoridade. Não por incapacidade sua, mas por covardia. Né? E, em terceiro lugar, esta emancipação não emanciparia só o homem civil, politicamente, ou intelectual, espiritualmente, mas libertaria o homem do jugo da própria natureza. Porque aumentaria o poder do homem sobre a natureza, e nós estaríamos, então, livres de processos naturais que nos oprimem, que nós poderíamos agora manipular e usar em nosso próprio proveito. Essas as três promessas do iluminismo. É claro que as três promessas não se cumpriram. Em vez de você ter um mundo de liberdade civil, você teve uma sequência de guerras, revoluções e tiranias mais opressivas que seriam inimagináveis para um homem do ano 1000. Né? Quer dizer, você imaginar, por exemplo, um governo que pudesse controlar as pessoas à distância, né? Como hoje você controla, você põe um satélite, né? O satélite observa tudo que você está fazendo dentro da sua casa. Né? Se você dissesse isso para um homem do ano 1000, ele ia ficar tão aterrorizado que acha que ele ia morrer de susto. Isso pareceria tão horrível que é impensável. Ainda se você dissesse até a um camarada do iluminismo, eu digo: olha, meu filho, daqui 100 anos, tudo que você comprar e vender, o governo vai saber. Você não pode ter dinheiro guardado na sua casa. O burguês que fez a Revolução Iluminista ficaria horrorizado com isso. E, no entanto, isso aconteceu. Não é isso? Quanto ao famoso controle do ser humano sobre a natureza, digo assim: olha, o homem aumentou o seu poder sobre a natureza. Eu digo: mas espera, que homem, cara pálida? Hã? Eu? Não, o que aumentou é o poder de uns homens sobre outros homens. Claro, o aumento do poder sobre a natureza supõe uma organização hierárquica das ações humanas, onde nem todos podem participar no mesmo nível. Então, nem todos os seres humanos podem construir um satélite para observar os outros seres humanos, mas alguns podem. Então, aumentou o poder do homem sobre a natureza? Não, aumentou o poder de uns homens sobre outros, eliminando, portanto, as duas promessas anteriores. A ideia de que havia um florescimento extraordinário da inteligência e da consciência humana, bom, visto do ponto de vista de hoje, onde você vê essas massas totalmente estupidificadas, tá certo? Pedindo para ser enganado o tempo todo, né? Você vê que o tiro saiu pela culatra. Mas se essas três coisas saíram pela culatra, se essas três expectativas deram errado, é porque a própria autodefinição da nova época, a autodefinição da nova fé, estava falsa. Esta ideia de que nós passamos de um período de
fé, misticismo e autoridade para um período de razão, ciência, análise crítica, isso é apenas uma figura de linguagem, um estereótipo. Isso não correspondeu à realidade. Quando você vê o surgimento, vamos dizer, da cultura chamada moderna, o que você vê inicialmente não é um florescimento das ciências, mas um florescimento do ocultismo. Os séculos XVI e XVII são a época da astrologia e da alquimia. A maior parte dos livros que nós conhecemos sobre astrologia, por exemplo, surgem nessa época. Os grandes clássicos da astrologia. Mais ainda, os astrólogos, alquimistas e magos passaram a ter uma importância extraordinária como conselheiros dos príncipes da nova classe governante. Qual era a relação, se você olhar, qual é a relação entre a cultura letrada, se você pegar assim, a cultura dos intelectuais, e a cultura mais popular durante a Idade Média e nos primeiros séculos da Idade Moderna. Se você ler o que os grandes filósofos escolásticos escreveram sobre os assuntos que mais tarde seriam chamados de ocultismo, como astrologia, alquimia, etc., etc., você vê que eles faziam um esforço miserável para inserir isso dentro do edifício racional de conhecimento. Separando, portanto, o que pudesse haver ali de mera, vamos dizer, resíduo tradicional, lendário, e folclórico, do que pudesse haver de conteúdo fático admissível, racionalmente admissível. Por exemplo, na Suma contra os Gentios, Santo Tomás de Aquino faz a sua famosa análise crítica da astrologia. E ele começa por dizer que tudo que se move na Terra é movido desde os astros. Porém, que os astros são corpos. E um corpo só pode mover outra coisa que é corpo. Então, ele diz que se existe alguma influência dos astros na conduta humana, não pode ser uma ação direta sobre a alma humana. Um astro não pode influenciar a alma humana. Mas pode, através da conformação do corpo, criar certas propensões e limitações. Então, ele diz como a maior parte das pessoas são, de fato, movidas por paixões corporais. Então, é possível que, dada uma certa configuração astral, você possa prever, grosso modo, a conduta do sujeito. Ele não teve tempo de prosseguir esse estudo. Mas o que ele colocou? Ele colocou os princípios de um teste científico da astrologia. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele articulou o problema cientificamente. Então, quando começa, vamos dizer, no século XVI, o florescimento da astrologia moderna, você não vê mais nada disso. Você vê a coisa se espalhar, vamos dizer, como um rastilho de pólvora por tudo quanto é lado. Todo mundo querendo ler seu mapa astrológico. E as pessoas acreditando naquilo integralmente, ao ponto que os astrólogos, como Robert Flood, ou John Dee, ou Morin de Villefranche, tinham posições privilegiadas na corte, ocupando o lugar que em outras épocas teria sido do conselheiro eclesiástico. Mais ainda, a discussão sobre a astrologia assume imediatamente um tom, vamos dizer, polêmico, passional, onde tem o a favor e o contra.
coisa que não existia antes. Você vê aqui, Santo Agostinho no século IV, ele falou horrores dos astrólogos. Mas ele já antecipa a hipótese de Santo Tomás de Aquino. Ele diz, não é impossível que, a partir da determinação da forma corporal, os astros exerçam alguma influência na conduta humana. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.